Como bem sabemos, o Trump, também conhecido como Laranjão, venceu as eleições americanas com uma vitória histórica. Mas isso não significa que todo mundo está aceitando pacificamente essa transição, principalmente em Hollywood. Claro que, na maioria das vezes, não importa o que o candidato que não gostamos faça, sempre vamos dar um jeito de criticá-lo, mas com o Laranjão a coisa fica ainda mais complicada. Especialmente porque ele está indo contra a maior indústria de entretenimento do mundo e que é responsável por moldar a percepção mundial de qualquer coisa que seja. Então eu posso te garantir que eles o odeiam e vão fazer de tudo para dificultar seu mandato. Mas gostando você ou não, esse é o cenário atual. E isso afeta o mundo inteiro, não apenas os Estados Unidos. O Laranjão não vai ter um dia sequer de sossego, assim como seus nomeados. E é sobre esses nomeados que vamos falar no vídeo de hoje. Uma transição presidencial nunca é tarefa fácil. Imagina só quando ela vem com vários nomes fortíssimos de dentro da própria Hollywood. Recentemente, o Laranjão anunciou que está nomeando 3 grandes atores famosíssimos como seus embaixadores especiais em Hollywood. E eles são ninguém menos que Mel Gibson, Jon Voight e Sylvester Stallone. Ou seja, o Mad Max, o Rambo e o Joe Buck. Eu acredito que isso nunca tinha sido feito na história de Hollywood, pelo menos não de forma tão inesperada assim. Esses atores vão ser uma espécie de olhos e ouvidos do presidente dentro da indústria, ou pelo menos vão tentar ser. Acontece que, como já era de se esperar, essas nomeações estão dando o que falar e gerando tantas críticas que estão até mesmo ofuscando o próprio presidente, que por si só já é uma figura mais do que polêmica. Trump não economizou nas palavras ao fazer o anúncio, chamando esse grupo de atores de enviados especiais, o que é um título que geralmente é reservado para pessoas responsáveis por resolver conflitos internacionais e não para um lugar como a Califórnia. Mas o Laranjão parece acreditar que Hollywood está em sérios apuros e precisa ser salva. Donald declarou que quer a era de ouro de Hollywood de volta e parece que ele está apostando tudo nesse plano de reviver essa Hollywood. Mas vamos ser honestos, por mais que pareça algo incrível considerando a podridão que estamos vendo em Hollywood ultimamente, isso não vai ser uma tarefa fácil. Nem sei se possível, na verdade. Nem mesmo com nomes como esses agindo como embaixadores dentro da indústria. Donald não tem muitos aliados ali dentro. A maioria gritante da indústria o odeia. Principalmente a geração Z, que mesmo sem conseguir responder racionalmente o porquê, agem como se ele fosse o próprio demônio alaranjado que veio para matar, roubar e destruir a vida de todo mundo, principalmente a população LGBT. Eles até mesmo usaram uma representante na posse do presidente para dizer que essa população está com medo do que ele pode fazer com eles. A representante de parte da população LGBT disse em alto e bom som que eles estão com medo do que o presidente vai fazer com eles. A fala foi como se a população LGBT fosse o foco principal e o objetivo do presidente fosse apenas persegui-los. E o mais engraçado é que Donald já foi presidente uma vez e absolutamente nada de diferente do ordinário aconteceu com eles durante o mandato. É até difícil de entender como eles chegaram a essa conclusão. Mesmo se você for pensar pela emoção, não tem um motivo claro e real para isso. E se você pensar pela razão, fica ainda mais difícil de entender de onde eles tiraram isso. Mas eu tenho um palpite. Isso, sem dúvidas, veio da indústria podre do entretenimento, ou seja, Hollywood. Eles agem como se proibir ideologia de gênero nas escolas para crianças que são incapazes de decidir até o que querem comer no almoço, quem dirá se querem mudar de sexo, fosse a mesma coisa que proibir os LGBT de existirem. É tão sem sentido que dá até uma certa dó. Então acredito que essa seja a razão maior para que ele decida nomear nomes famosos que o apoiaram, para talvez amenizar essa onda de complexo do perseguido que Hollywood tenta implementar na cabeça principalmente dos mais jovens. Mas também não podemos esquecer que esses nomes também carregam suas próprias histórias controversas, e isso sem dúvidas iria dar o que falar, principalmente Mel Gibson. Como muitos de vocês sabem, Mel Gibson vem advogando há anos contra a cultura woke de Hollywood.
Ele não tem muito medo de expor sua opinião sobre a escuridão da indústria, mas mesmo sendo uma espécie de esperança nessa área, Mel Gibson não é necessariamente um santo. Ele carrega uma longa bagagem de polêmicas, por isso talvez seja difícil para muitos vê-lo como alguém que poderia ajudar a salvar Hollywood. E para não parecer que somos parciais demais por aqui e que não pesamos os dois lados da balança, vamos então relembrar um pouco dessa bagagem nada legal. Em 2006, Gibson virou notícia após uma prisão por dirigir embriagado, onde ele soltou uma enxurrada de comentários considerados antissemitas. O policial que o prendeu disse que ele foi nada cooperativo, profano, ameaçador e às vezes violento, batendo-se contra o interior do carro e tentando escapar. Mas não parou por aí. Avançando para 2010, Mel voltou aos holofotes quando gravações de áudio surgiram, revelando insultos e comentários depreciativos sobre sua então namorada, Oksana Grigorieva. Ele disse que ela parecia uma cadela no cio, e se ela fosse estuprada por um bando de negros, era culpa dela, porque ela tinha provocado, porque só andava seminua e com seus seios falsos à mostra. E aqui, nem precisa de comentários. A relação entre Mel Gibson e Grigorieva implodiu depois que ela entrou com uma ordem de restrição, alegando que ele a havia agredido no rosto, causando ferimentos graves. Mel admitiu ter dado um tapa nela, mas insistiu que foi para impedir que ela supostamente sacudisse o bebê deles. Ainda assim, essas gravações não apenas mancharam sua imagem, mas também desencadearam uma investigação completa de violência doméstica. No final, Mel Gibson foi condenado à liberdade condicional e aconselhamento, mas o estrago já estava feito. Com uma lista grande de acusações de comportamento nada legal, não dá para culpar aqueles que essencialmente o detestam. Foi uma época obscura para ele, mas de alguma forma Mel Gibson conseguiu se reerguer em 2016. Ele retornou a Hollywood com tudo, estreando Hacksaw Ridge, um drama da Segunda Guerra Mundial, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor diretor. Foi um grande retorno, sem dúvidas. Ainda assim, é impossível ignorar a nuvem sombria que paira sobre sua carreira por causa desse passado nem tão distante assim. E recentemente, Winona Ryder, que também tem sua bagagem bem cheia de controvérsias, desde roubo, drogas e comportamentos não muito bacanas, reacendeu acusações sobre comentários antissemitas de Mel Gibson nos anos 90. Ela afirmou que Mel a chamou de Oven Dodger, uma referência horrível aos fornos que queimaram as vítimas do Holocausto. Mel, por sua vez, negou veemente as acusações, mas esse tipo de controvérsia não se apaga facilmente. Ainda mais agora, em uma era onde Hollywood prega que é totalmente voltada para a justiça social. O que também sabemos que não é bem assim. Hollywood dizer que luta pelas causas sociais de forma justa e íntegra é o mesmo que dizer que Mel Gibson não tem um certo desprezo pelos judeus, ou seja, tudo uma grande mentira. Então não apenas as redes sociais estão em peso comentando sobre isso, mas figuras importantes também estão falando, como o CEO da Liga Antidifamação, Jonathan Greenblatt, que criticou o comportamento de Mel Gibson, dizendo que não é apenas sobre ódio, mas também sobre o privilégio que protege pessoas como ele de serem responsabilizadas. Olha, se formos responsabilizar cada um ali pelas maldades que já fizeram por baixo dos panos, provavelmente até mesmo esse CEO aí estaria preso. Uma prova viva disso é que Jay-Z e Jennifer Lopez andam soltos por aí como se não tivessem feito nada de errado no passado, não é mesmo? E Mel Gibson voltou às manchetes recentemente por causa de suas declarações sobre os incêndios de Los Angeles, que inclusive eu trouxe aqui no canal. Ele não é o único que defende essa chamada teoria da conspiração, mas é um dos poucos que tem coragem de falar abertamente sobre isso. Esses incêndios são sim muito suspeitos, e por mais que pareça coisa de filme acreditar que eles possam ter sido propositais, as evidências são muito pertinentes. Não dá para simplesmente ignorar
só porque parece irrealista demais. Afinal, estamos falando de Hollywood, baby. It's Hollywood, baby. It's Hollywood, baby. It's Hollywood, baby. Mel sugeriu em uma entrevista para um jornal da Fox News que os incêndios poderiam ter sido provocados intencionalmente por figuras misteriosas que têm como objetivo, talvez, desocupar certas áreas da populosa Los Angeles. Tudo para transformar essas áreas em uma verdadeira cidade futurista e planejada, assim como Dubai. E, de fato, isso já tinha sido comentado antes e até mesmo sugerido por comissários da Organização das Nações Unidas. E para você que gosta de teorias da conspiração, a ONU não passa de um órgão corrupto que tem como objetivo moldar a população e o mundo em favor dos poderosos que o controlam. E eu tô nesse grupo. Mel disse que parecia um pouco conveniente demais que não houvesse água nos hidrantes de Los Angeles, justamente quando mais precisavam, e que os reservatórios foram secos pouco antes da tragédia, que um homem foi pego tentando causar um incêndio e não foi preso por isso, que as seguradoras cancelaram as apólices de seguro de milhares de casas apenas 2 meses antes do acontecido. E melhor ainda, a prefeita cortou os gastos do Corpo de Bombeiros para investir na crise de moradores de rua, menos de 6 meses antes. E isso não são falácias, são fatos comprovados e estão disponíveis na internet para quem quiser ver, é só fazer uma pesquisa rápida. Então, segundo Mel, várias pessoas foram pagas para iniciar esses incêndios nessas áreas específicas, sem nenhuma conexão umas com as outras. E claro, seus comentários não foram bem recebidos por muitos, principalmente pela mídia hollywoodiana, especialmente considerando que o próprio Mel Gibson perdeu sua casa de quase 5 milhões de dólares no incêndio. A escolha do Laranjão de nomear Mel Gibson como embaixador de Hollywood é no mínimo ousada. Se fosse apenas pelo talento, Mel Gibson seria a pessoa perfeita em todos os sentidos. Para mim, ele é um ator completo e um diretor ainda mais capaz. Eu amo os projetos dele e vejo tudo o que ele faz sempre que eu tenho a oportunidade, porque sua arte é diferenciada. Mas como pessoa, eu não sei se foi uma boa escolha, principalmente porque Mel não parece muito arrependido de suas falas. E embora eu ache que houve sim um exagero em algumas partes, porque é isso que a mídia faz, não tem como negar que ele errou, e errou feio. Eu acredito em segundas chances, mas acredito que elas precisam estar acompanhadas de arrependimento. Será que ele se arrependeu? Bom, eu espero que sim, porque eu gosto muito dele como artista. E esse é o problema quando você decide colocar pessoas muito famosas em posições de mais destaque ainda. Elas sempre vão vir com uma bagagem e isso pode até mesmo atrapalhar a imagem já desgastada do novo presidente. Eu, como alguém que se considera mais conservadora do que liberal, não consigo simplesmente ignorar esses detalhes, porque por mais que todos nós tenhamos nossas bagagens, nós não podemos negar que precisamos pelo menos tentar tornar essa bagagem o mais leve possível. E eu torço muito pelo novo presidente, não acho que nesse momento seja possível fazer escolhas piores do que as que o ex-presidente fez, mas cautela nunca é demais. Nós não podemos confiar cegamente em absolutamente ninguém. Principalmente porque um dos objetivos maiores para quem gosta de política, geopolítica e questões sociais é tentar trazer o máximo de pessoas para o nosso lado. É tentar abrir os olhos daqueles que, na nossa visão, estão cegos para um determinado assunto. Assim como eles também vão tentar fazer isso. Você não vai ser melhor do que o outro se simplesmente mandar plantar banana e zombar deles porque eles perderam. Em tempos tão difíceis, temos que nos unir, tentar deixar as diferenças de lado e tentar sermos prudentes, mesmo que seja difícil. E para quem está se perguntando se eu estou cancelando ou apoiando a escolha de Mel Gibson como embaixador, bom, a resposta é nenhum nem outro. Mais uma vez, não existem pessoas boas por completo, a não ser Jesus. Eu torço por ele, torço para o governo e torço para que as coisas melhorem até a vinda do Criador. Porque tá bem difícil viver nesse mundo com tanta podridão acontecendo. E sobre os outros 2 nomeados, Jon Voight, que é um ator que já foi um dos mais famosos de sua época, pai de Angelina Jolie, também carrega sua bagagem de controvérsias, mas não seria diferente fazendo parte de Hollywood. Eu acho que ele tem uma boa visão sobre política, e só o fato de não ter apoiado as loucuras da Angelina quando ela era rebelde sem causa, mas ter se reconciliado com ela e mostrado que todos merecemos uma segunda chance já é um ótimo sinal para mim.
Já Sylvester Stallone, eu sou suspeita pra falar porque eu sou fanzona de carteirinha. Eu acho uma ótima escolha e só tem a acrescentar. Mas me conta você, o que você achou dessas nomeações? Você acha que é só ladeira abaixo ou acha que temos um brilhante caminho pela frente? Não esquece de deixar a sua opinião, deixar o seu like no vídeo e, claro, te convido a se inscrever caso não seja um inscrito ainda. Vai ser ótimo ter você aqui com a gente. Muito obrigado por ficar até aqui, eu te vejo nesse vídeo aqui e beijos no coração.